Queridos, vamos então para a nossa mensagem nessa noite. E como eu te falei no início, que a mensagem, a minha oração é que a mensagem toque o seu coração, para que você... Para que você realmente seja tocado pelo Espírito. Para que você realmente seja tocado pelo Espírito, e eu creio nisso, que isso vai acontecer em sua vida nessa noite. Porque quando o Senhor me tocou essa mensagem, a mensagem até seria outra, até pela manhã também, mas é algo que acontece constantemente na vida de muitas pessoas, e as pessoas acabam se afastando da presença do Senhor, porque muitas coisas às vezes estão prontas para acontecer na nossa vida, e às vezes você se depara com um não, você se depara com espere um pouco mais, e às vezes você se depara com algo que parece que está distante. Então quando a promessa parece mais distante do que ontem, né? Repetiu aí, parece. Quando a promessa parece mais distante do que antes. Então, queridos, nós precisamos avaliar e entender que Deus está no controle da sua vida. Às vezes as coisas estão parecendo que estão desandando, talvez o seu casamento, talvez os seus projetos, talvez os seus sonhos, e as coisas parecem estarem desalinhadas no mundo espiritual, mas eu queria dizer que Deus está no controle da sua vida nessa noite, amém? Você pode acender as luzes internas, por favor? Obrigado, minha irmã Daniela. E nós vamos acompanhar isso em Números 13, 25 a 33. Você pode abrir a sua Bíblia. Números 13, 25 a 33. Aí depois a gente vai ler. A gente vai ler aí o 14, tá? Então vamos ler o Números 13. Eu gostaria que você me acompanhasse, lendo os versículos ímpares até o 33. Depois de 40 dias... Opa, peraí que saiu do... Passou por 13 aqui, só um momento. Bateu um vento aqui, a página voou. Lucas, Números 13, 25. Depois de 40 dias voltaram a espiar a terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz. Era a igreja agora. Vamos lá. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. 26, a igreja. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. 28, a igreja. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós.
Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos dele. Vamos passar ao 14, 6 e 9. 14, 6 e 9. Os irmãos podem acompanhar a leitura. Vamos acompanhar aqui. E José, filho de Nun, e Caleb, filho de Josafá, que eram daquele que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas. A igreja? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. O Senhor está com? Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pela sua mensagem. Que ela vá de encontro aos corações e faça conforme a tua vontade. E usa-me como teu instrumento para falar a esses corações nessa noite. E é em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, aqui nós encontramos a história de Israel. Nós vamos abreviar a história porque todos sabem. Aqui eles já tinham passado por dificuldades, já tinham saído do Egito, já tinham visto dezenas de milagres, e eles estavam próximos a entrar na terra prometida. E foram enviados 12 espias. E eles voltaram. Eles voltaram com uma bênção tão grande em suas mãos que a Bíblia diz que tinha um cacho de uva que precisou 2 homens trazerem, né? Está lá, Números 13, 23. Então vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo da vide com um cacho de uvas, ao qual trouxeram 2 homens numa vara. A gente vai no mercado hoje e compra aquela caixinha, com os cachinhos desse tamanho, né? Precisou um cacho de uva, 2 homens carregarem. Então era bênção, era um lugar frutífero, era um lugar preparado do Senhor, para aquela geração, para aquelas pessoas. E muitas duvidaram. E quando não está nem aqui nessa mensagem, mas quando estava meditando, e muitas pessoas não entraram na terra prometida porque murmuraram, porque reclamaram, porque não acreditaram na visão. Talvez você esteja murmurando com Deus porque coisas não estão acontecendo na sua vida. Porque você esteja murmurando com Deus porque você ainda não recebeu o trabalho ao qual você queria, porque você não passou no concurso que você queria, porque você não teve o carro que você queria, porque você não mora onde você queria morar, porque você não tem uma casa do jeito que você queria ter. E você começa a murmurar, e você começa a ir contra a visão de Deus. Você pensa que Deus está morto, que Deus não está no controle da sua vida. Mas Deus está no controle. Deus está operando maravilhas. E nós precisamos crer, nós precisamos realmente acreditar que o Senhor está no comando. Porque muitas vezes parece que a promessa está demorando. Muitas vezes parece que a promessa está distante. E muitas vezes é isso de fato que parece. Mas eu queria te dizer, se você ainda não recebeu algo que já está preparado para você, é porque ainda não chegou o seu tempo de receber. Mas a bênção de Deus já está reservada para você em nome de Jesus. O que é seu vai ser dado a você. Ninguém vai tomar, nem o inimigo. Nem o inimigo vai conseguir tomar o que é seu, o que está reservado para a sua vida. Então, nessa noite, o que Deus quer para você é que você continue acreditando. Continue acreditando que Deus vai resgatar. Que Deus vai resgatar os seus sonhos.
vai restaurar a sua casa, vai restaurar a sua família, vai restaurar a sua saúde. E a doença é uma verdade que quando passamos por ela, muitas vezes a fé, ela falha. As separações, os problemas conjugais, os problemas financeiros, às vezes não te atraem para Cristo e às vezes até te afastam, porque você não acredita. Mas o Espírito Santo te convida nessa noite a continuar acreditando, porque Ele está no controle de todas as coisas. Para aquelas pessoas o deserto estava chegando ao fim, mas elas não conseguiram alcançar aquilo que estava prometido para elas. Então o que você precisa fazer é continuar sendo firme e sendo constante, buscando o Senhor de todo o seu coração, porque a vida é isso mesmo, é isso que a vida te apresenta: dificuldades talvez na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua saúde, no seu trabalho, na sua vida financeira, para todos. Você pode pensar, mas aquele irmão que fala essas coisas, ele é rico, ele tem muito recurso financeiro, mas você acha que ele não passa por problemas financeiros? Também passa. Porque o que você faz com 2.000, aí depois você com 4.000, você não faz mais, porque você já comprou o carro que é mais caro, aí daqui a pouco você ganha os 5.000, aí você compra outro carro, compra outra casa, IPTU mais caro, IPVA mais caro, daqui a pouco você ganha 10.000, é outro carro, é outra casa, é outro bairro, aí você já não sobra mais nada, daqui a pouco você ganha 20.000, aí é outro carro, outra casa, é outro 2 carros, 3 carros, a casa, 2 casas, 3 casas, casa na praia, aí IPTU, IPVA, seguro, aí quando você vê, não sabendo administrar, aí você bota a culpa em Deus, porque Deus está fazendo isso comigo, e às vezes é uma administração nossa. E eu queria te dizer no primeiro tópico, que nem toda dificuldade é um sinal de que Deus fechou a porta. Nem toda dificuldade que você passa, nem toda dificuldade que você está vivendo nesse momento é um sinal de que Deus fechou a porta para você. Não é. Você não tem que entender dessa forma, porque condições adversas acontecem, mas nem sempre é Deus falando para você: eu não quero mais isso para você, isso não vai acontecer mais. Talvez Ele esteja te testando. Lá em Números 13, 28 diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Apareceram dificuldades? Sim, apareceram dificuldades. Mas quem disse que a terra não estava preparada para eles? Estava preparada para eles. A terra era deles, era para possuir, era para tomar posse. Mas diante das dificuldades retrocederam. Alguns, é claro, porque 12 foram, 10 murmuraram, 10 reclamaram, 10 disseram que era grande, eram fortificadas, tinham gigantes, que a terra engolia as pessoas. Mas 2 motivaram, Josué e Calebe. Motivaram aquele povo: não, nós vamos tomar posse. Acreditaram. E se eles acreditaram, você também pode acreditar que você vai tomar posse, que você vai viver o melhor de Deus. Se aqueles homens acreditaram diante das mesmas circunstâncias que outros viviam e eles venceram, você também pode vencer. Se nós estamos na terra, se nós estamos no Rio de Janeiro, se nós estamos nessa geração onde pessoas são impactadas por decisões erradas de governo, onde pessoas são impactadas por decisões erradas de justiça, onde pessoas são impactadas por situações trabalhistas, onde pessoas são impactadas pela economia, por juros, por dólares, por situações estrangeiras, por superávites, por déficits. Todos nós estamos no mesmo barco, em mesmas situações. Uns vencem, outros não. Mas qual é a diferença? A diferença é que uns acreditam até o final e outros saem no primeiro momento em que encontram dificuldades, achando que Deus que fechou a porta. Mas Deus não fechou a porta. Deus trabalha com aqueles que creem. Deus trabalha com aqueles que acreditam até o final. Deus trabalha com aqueles que confiam, com aqueles que têm fé. E quando Deus encontra essas pessoas que são o que a Bíblia chama de verdadeiros adoradores,
as coisas são transformadas na vida dessas pessoas. As coisas passam a acontecer de maneira sobrenatural e extraordinária. O que eu quero te dizer nessa noite é que você não pode viver em murmuração, que você não pode viver não acreditando, porque senão você acaba se afastando desse Deus poderoso que nós temos. Se você não acredita em Deus, em quem irá acreditar? Quem poderá fazer algo por você? Quem poderá fazer algo por nós? Os espias viram algo verdadeiro. Viram gigantes? Sim, é verdade. As muralhas existiam? Existiam. Os desafios existiam? Existiam. Mas eles cometeram um erro. Interpretaram a dificuldade como sendo uma negativa de Deus. Você não pode interpretar as dificuldades que acontecem na sua vida como sendo uma negativa do Senhor. Você tem que interpretar isso como um processo de vitória. É um processo que vai te levar à vitória. Então eles pensaram, se existem gigantes, então não era para entrarmos. Se existem dificuldades, então não é para ser assim. Se existem adversidades no meio do caminho, então não é para eu participar. Se existem dificuldades, não é para eu ir nesse emprego. Se existem dificuldades, não é para eu pedir desculpa. Se existem dificuldades, não é para eu pedir perdão para o meu irmão, para minha irmã, para o meu marido, para minha esposa, para meus filhos, para meus pais. Aí você pensa que Deus está fazendo tudo dar errado porque Ele fechou as portas para você. Não. Deus nunca havia dito que não haveria obstáculos. Deus nunca disse para você que seria fácil. Alguma hora alguém disse para você que seria fácil? Só se você foi nos coach desse aí, espirituais da vida, né? Alguém falou que é fácil. Mas eu queria te dizer nessa noite, como pastor, como homem de Deus, como quem busca as escrituras, que não é fácil. Não é fácil. O que Deus diz que Ele vai estar contigo na fornalha ardente, e nada vai acontecer com você. O que Deus te diz que você vai estar com os leões, e você não vai sofrer dano algum. O que Deus diz é que quando você chegar na frente do mar, o mar vai se abrir para você. Mas você vai ter que ser perseguido, mas você vai passar por dificuldades, mas você vai ser jogado na fornalha, mas você vai ser jogado na cova, e de lá Ele estará contigo. O que é que eu quero te dizer? Você passará por problemas financeiros, problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos, problemas de viver em uma sociedade que não entende os princípios cristãos. Você vai viver nessa dificuldade, mas nós vamos ter a vitória em nome de Jesus no final, enquanto eles não terão. Então nós não vivemos por coisas imediatas, nós vivemos por coisas celestiais, coisas divinas. Então talvez você esteja enfrentando dificuldade no seu casamento, na sua vida profissional. O fato de surgir um obstáculo não significa que Deus mudou de ideia em relação à sua vida. Deus está no controle. Muitas vezes a porta continua aberta e você precisa entrar por ela, em nome de Jesus. O segundo aspecto que você precisa entender é que quanto maior o propósito, maior será a oposição. Quanto maior a bênção na sua vida, você sempre escuta isso. Está acontecendo isso porque tem uma vitória grande para acontecer. Está acontecendo isso porque tem algo que eu vou tomar posse e o inimigo não quer. E é uma verdade. Quanto maior a bênção, maior a oposição, maiores são os obstáculos. Lá em Números 13:31, ao qual nós lemos, está lá: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Talvez você encontre com problemas que são maiores que você, com problemas que você não tem soluções, que você não veja a luz no final do túnel. Esses problemas vêm na sua vida e são como gigantes. Mas Deus, Ele quer e Ele pode te dar sabedoria e força para você vencer, para você ser vitorioso, para você ser vitoriosa, para você tomar posse daquilo que é seu, daquilo que Deus tem preparado para você. A terra era extraordinária, por isso a batalha também era grande. Grandes promessas normalmente atraem grandes desafios.
Grandes promessas normalmente atraem grandes desafios. Talvez às vezes você quer fazer algo na igreja, você quer ser pastor, você quer ser missionário, missionária, você quer tocar na base, você quer trabalhar na recepção, trabalhar nos ministérios, e às vezes você fala assim: eu não posso porque eu estou passando por dificuldades. Mas se você estivesse fazendo, quantas pessoas seriam resgatadas pela sua vida? E você fica resistindo no poder de Deus. Então começa a fazer o que é de Deus. Porque lá em Mateus 6,33, quem sabe de qual? Buscai primeiro o reino de Deus. E o quê? E a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não esqueça disso. As demais coisas vos serão acrescentadas. Davi enfrentou Golias porque havia um reino para ser estabelecido. Então você precisa enfrentar os seus gigantes. Você precisa passar pelos seus obstáculos, porque tem coisa maior na sua vida para vir. Tem coisa maior na sua vida para chegar. Se você precisa acordar cedo, acorde cedo. Se você precisa estudar mais, estude mais. Se você precisa trabalhar mais um pouquinho para ganhar e fazer a tua casa e comprar o teu carro, faça. Se você precisa se empenhar mais na igreja para conseguir ficar com Deus, ficar bem, fala: oh Deus, agora eu estou feliz em fazer a tua obra, faça dessa forma. Se você precisa jejuar mais, jejue. Se você precisa orar mais, ore mais. Mas não pare. Não pare diante dos obstáculos. Não pare diante dos gigantes. Não pare diante das muralhas. Não pare diante das adversidades, das dificuldades. Deus não te chamou para ser covarde. Deus te chamou para ser príncipe, princesa, filho, filha. Deus te deu poder para isso. Você crê nisso? Então recebe o poder de Deus sobre a tua vida. E deixa Ele operar. Se você precisa estudar mais, se você precisa de mais conhecimento, começa a ler a Bíblia. Começa de madrugada a acordar e: Deus, fala comigo. Deus, eu estou aqui, eu ainda não entendo, mas eu quero mais do Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai derramar sobre a sua vida mais unção, mais poder, mais entendimento, mais sabedoria. É claro que a gente vê por aí, tem gente caindo, rodando. Pode ser que aconteça em alguns lugares? Pode. Mas o Evangelho não é isso. Eu estava orando junto com os missionários e o pastor da Assembleia, que estava comigo, começou a falar: aqui não é lugar, aqui é lugar de você esquecer o seu rodopio, esquecer as suas línguas estranhas e esquecer seus dons misteriosos, porque as pessoas não vão entender. Aqui é lugar de você pregar o Evangelho para que pessoas sejam salvas, que eles estavam fazendo trabalho na rua, em outra cidade. Não que você não deva ter dons e talentos espirituais, você deve ter. Mas nós precisamos avançar e deixar de ser meninos espirituais e viver um evangelho de qualidade. E viver um evangelho de busca, um evangelho na presença do Senhor. Então os gigantes que apareceram para Davi, os gigantes que apareceram para Caleb, os gigantes que apareceram para aqueles espias, eram proporcionais ao tamanho da bênção. Qual era a bênção? Entrar na terra prometida. Qual é a tua bênção? O que é que você precisa tomar posse? Os gigantes que aparecerão na tua vida vão ser proporcionais ao tamanho da tua fé, ao tamanho da tua promessa. Mas você tem que passar por eles. E quando você passar por eles, você vai tomar posse da tua cidade prometida. Você vai tomar posse do teu emprego prometido. Você vai tomar posse da tua família prometida, do teu carro prometido, da tua casa prometida, dos teus negócios prometidos, da tua vida social prometida, do teu dinheiro prometido. Você precisa passar pelos gigantes. Você precisa passar pelas dificuldades. Talvez você tenha vivido circunstâncias, situações que você não tenha vivido antes. Mas Deus quer te dar poder nessa noite, entendimento, para que você consiga superar, para que você consiga vencer, para que você consiga conquistar aquilo que já é teu, por direito espiritual, declarado do Senhor para a tua vida.
Então, se você quer tomar posse disso, continue. Talvez os desafios atuais sejam maiores do que qualquer outro momento da sua vida. Mas isso, meu querido, minha querida, não quer dizer que Deus te abandonou. Não quer. Em hipótese nenhuma. Não é porque a fornalha foi aquecida 7 vezes mais que Deus abandonou aqueles jovens. Pelo contrário, foram jogados 3 e o rei viu quantos lá dentro? 4, porque o Senhor estava com eles. Não é porque eles estavam na dificuldade, não é porque eles estavam em problemas 7 vezes maiores que Deus não estava. Pelo contrário, Deus livrou ele e depois eles puderam ver a glória de Deus. Então, se você tiver firmeza e constância suficiente, você verá a glória de Deus. Em terceiro, a fé olha para Deus mais do que olha para as circunstâncias. Em Números 14:8 que nós lemos: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos-la dará. Josué e Caleb viram exatamente os mesmos gigantes, mas eles não negaram a realidade, eles nem negaram a Deus. Talvez você olhe para os gigantes, talvez você olhe, você espera trabalhar naquela empresa, talvez você espere ter aquela casa e você olha, isso não é para mim, esse carro não é para mim, essa casa não é para mim, essa vida não é para mim, essa igreja não é para mim. E você quer desistir das bênçãos que Deus tem colocado na sua vida. Tem gente que entra na plenitude e fala assim: essa igreja não é para mim, que essa igreja o pessoal é rico. Eu já escutei falar isso aí, já viu? Só se for rico da presença de Deus, amém? Mas pode ser rico também de dinheiro, não pode? Pode, que negócio é esse? Tomar posse de tudo. Não é não, irmão Claudião? Pode tomar posse de tudo, não é não, Birico? Tomar posse é de tudo. Das bênçãos espirituais, financeiras, materiais, é de tudo. Tudo Deus quer derramar sobre a tua vida. E você tem que ter coragem. Você tem que ser assim como Josué, como Caleb. Os 10 espias disseram: os gigantes são maiores do que nós. Josué e Caleb disseram: Deus é maior do que os gigantes. Aqueles 10 falaram: olha, as muralhas são grandes, nós somos vistos como gafanhotos. E Josué e Caleb falaram: Deus que olha eles como gafanhotos. O nosso Deus é maior do que eles. Aquelas pessoas viram o poder de Deus, viram o mar se abrir, viram a nuvem, viram o fogo, viram pessoas perseguidas serem deixadas para trás, Deus guardando, Deus protegendo, e mesmo assim, na hora não acreditaram. Então, meu querido, minha querida, você precisa acreditar. Todos nós temos áreas onde somos tentados a olhar para trás e olhar apenas para as circunstâncias. Mas Deus te convida a olhar para o alvo, que é Ele. Deus te convida a olhar só para Ele, e Ele trará soluções. Ele trará a sua vitória. Ele trará sabedoria para você lidar talvez com o seu diagnóstico médico, talvez com um problema de saúde que você foi deparado e não sabia que ia acontecer. Igual nós temos um irmão que, de repente, jovem, saudável, o qual fui visitá-lo, e de repente estava com 17% do seu coração funcionando. Os irmãos conhecem. Graças a Deus que ele está em casa. Mas oramos para que ele realmente seja abençoado e curado, porque está nessa situação ainda. Mas de repente, um irmão forte, saudável, jovem, que viveu milagres do Senhor há pouco tempo. Mas são coisas dessa vida. Mas eu creio que Deus pode fazer algo na vida dele. E eu creio que Deus pode fazer algo também na sua vida, se você tem algum diagnóstico. Talvez você tenha algum diagnóstico de câncer. Eu quero te dizer que Deus cura nessa geração. Eu quero te dizer que Deus cura nessa igreja. Pessoas já foram curadas de câncer aqui, já foram curadas de traumas, de problemas crônicos. Portas de emprego já foram abertas. Tantos testemunhos que foram dados aqui na frente. E Deus continua fazendo a obra. Deus não está morto. Nós precisamos avançar, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Porque às vezes
portas parecem serem fechadas e a gente acha que não é mais. A porta fechou, apareceu a primeira muralha, o primeiro muro, e você chama aquele muro de uma muralha enorme, que você não vai conseguir transpor. Mas Deus só permitiu que aquilo aparecesse para testar a sua fé. Então, meu querido, minha querida, você precisa se ocupar o espaço da sua mente com coisas espirituais, com fé, para que você possa vencer, para que você possa transpor obstáculos desse mundo e viver como águia que voa, como águia que está acima das circunstâncias, como águia que enxerga os problemas de longe, como águia que enxerga e não se cansa, que voa e plana. É assim que Deus quer fazer na sua vida. Te dar refrigério, te dar soluções para você e para a sua família. Então, o que te aflige nessa noite? O que ocupa mais espaço na sua mente? É Deus ou os problemas? O que ocupa mais espaço? E em quarto, nós vemos que o que Deus prometeu continua de pé, gente. O que Deus prometeu continua de pé. Você pode até pensar diante da sua diversidade, diante dos seus problemas, diante das covas que talvez você tenha sido lançado, diante das fornalhas que foram incendiadas 7 vezes mais, você possa pensar de que Deus não está no controle. Mas as promessas de Deus não terminaram na sua vida, você crê nisso? As promessas não terminaram. Aquilo que é para você alcançar, você vai alcançar. Aquilo que você tem sonhado, continue sonhando. Aquilo que você planejou, continue planejando. Esteja preparado, esteja preparada para receber. Porque quem não está preparado para receber, não recebe. Como é que você quer dirigir um carro automático se você não quer, nem sabe dirigir direito com a embreagem? Ah, pastor, eu quero um carro, mas você não tem nem CNH. Começa a se preparar, meu irmão. Você está entendendo? E nós não estamos falando de carro. Talvez na tua vida pode ser. Talvez na sua vida seja uma casa. Talvez na sua vida seja a restauração da sua saúde. Talvez na sua vida seja a restauração do seu casamento. Talvez na sua vida seja a restauração da sua vida financeira. Você precisa entender isso. Então lá em Números 14:9 diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. O Senhor é conosco. Foi o último versículo que nós lemos. Então, queridos, a promessa não mudou. Deus não mudou. O poder de Deus não mudou. Nada mudou. Deus é perene. Deus é eterno. Deus é para sempre. O poder dele é para sempre. O poder dele é extraordinário. O poder dele é poderoso, é sobrenatural. E às vezes você fica tentando explicar o seu milagre. Não, para acontecer esse milagre eu preciso que o remédio faça efeito. Para acontecer esse milagre eu preciso que ele peça perdão para mim. Para acontecer esse milagre eu preciso que ela se arrependa. Para acontecer esse milagre eu preciso que volte para casa. Para acontecer esse milagre eu preciso que ele abandone aqueles vícios, que ela abandone os vícios. E você começa a calcular como é que Deus vai fazer. Você não precisa se importar como é que abre o mar. É Deus quem abre, não é você. Você não tem que se preocupar como é que o machado flutua. E nós vamos falar, peraí, pela lei de Newton, peraí, mas pesado, não tá, não vai, esse negócio não vai acontecer. Não, peraí, mar se abrir, não, esse negócio não existe. Você quer dar jeitinho nas coisas que é para Deus fazer. Deixa Deus fazer algo na sua vida. E quando Deus faz, e como Deus faz? Através da sua fé. É quando você acredita, é quando você entende. Então nada mudou. Talvez existam algumas promessas pelas quais você está esperando há anos. Há anos. Mas você precisa continuar acreditando. Caleb recebeu a promessa?
ele já estava praticamente idoso, mas ele continuou esperando. Ele continuou firme e constante. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja cansado, talvez você esteja pensando em desistir, talvez você esteja pensando em parar. Mas eu queria te dizer que Deus trabalha com propósitos, Deus trabalha com promessas, Deus trabalha com fé. E é a fé que existe em você, é a fé que você precisa construir, é a fé que você precisa deixar crescer, para que algo aconteça, para que o seu concurso apareça o seu nome, para que o seu emprego que você quer apareça o seu nome, para que o carro que você quer venha, para que a casa que você quer venha, para o bairro que você quer morar, ele venha, ele apareça, ele se torne tangível, tudo que você, materializado, tudo que você espera de material e tudo que você espera de espiritual aconteça também. Então nada mudou, meu querido, nada mudou, os planos de Deus não mudaram. Talvez você tenha mudado, talvez você tenha desistido, porque as promessas de Deus estão ainda prometidas para você. Eu não sei de fato quais são as suas promessas, eu não sei de fato quais são os seus sonhos. Eu sei quais são os meus, eu sei quais são os sonhos de Deus para a igreja. E essas coisas não me abalam quando aparecem muralhas. Mas talvez te abale quando aparecem muralhas na tua vida. Mas Deus não quer que você fique assim. Deus quer que você entenda que tem algo novo, algo grande para você. Eu vou convidar a base para tocar aquele Jeová Jireh, que nós cantamos e estávamos no momento de intercessão. Eu queria que você entendesse que Israel chegou num momento decisivo da sua caminhada. Talvez você tenha chegado num momento decisivo da sua caminhada. E você precisa entender que as promessas de Deus, elas ainda continuam na sua vida. Que os planos de Deus ainda continuam. E se você tem algo para colocar na presença de Deus, eu quero convidar você a colocar esse algo na presença de Deus. Antes de orarmos por apelos, antes de orarmos, eu quero convidar você, já ir pensando, já entregar a sua vida, entregar os seus planos, entregar a sua família, os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que parece ter gigantes na frente, aqueles que parecem que tem muralhas atrapalhando você receber. Mas eu queria te convidar para você escolher Deus, para você escolher confiar nessa noite, para você depositar na presença do Senhor. Então eu quero convidar você a vir aqui, eu quero orar por você. Vem aqui, eu quero orar por você, amém. Coloque o seu trabalho, coloque a sua família. Vem aqui, eu quero orar por você. Como você não ia vir num momento de oração, de intercessão pastoral? Esse é o seu momento agora. É o momento de você entender isso. É o momento de você se colocar na presença do Senhor. É o momento de você entender que a fidelidade de Deus não mudou. É o momento de você entender que Deus está no controle. É o momento de você entender que a sua casa está no controle, que os seus sonhos estão no controle do Senhor, que nada mudou, que as coisas continuam acontecendo, que Deus está continuando fazendo algo sobrenatural para você. Talvez você esteja se sentindo em fornalhas, talvez você esteja se sentindo em covas, mas Deus vai fechar a boca dos leões nessa noite. Deus vai apagar a chama dessa fornalha, que talvez tenha sido acendida 7 vezes mais, mas o Senhor vai te tirar dessa fornalha e nenhum cheiro de fumaça vai ter, porque o Senhor está fazendo uma obra na sua vida. Então, se você quer colocar, fique de pé, igreja, e se você quer vir aqui à frente, vem aqui na frente. É o momento de orarmos, é o momento de depositarmos as nossas vidas, é o momento de entendermos, é um momento de acreditarmos na nossa fé verdadeira. Ela aparece quando os gigantes surgem, e mesmo assim continuamos confiando em Deus. Essa fé verdadeira é essa fé que as muralhas se deparam. Essa fé verdadeira é quando os gigantes aparecem. Essa fé verdadeira é quando todos dizem que não vai dar certo. É onde nós colocamos a nossa fé. Essa fé verdadeira, onde portas você acha que estão fechadas e que não vai se abrir mais, e que parece que tudo se passou, parece que as promessas estão mais
mais distantes do que antes, mas nessa noite Deus quer aproximar essas promessas de você. Então, se você crê nisso, vem aqui, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você, porque você vai temer. Deus está fazendo algo poderoso. Você que já está aqui na frente, comece a clamar, comece a falar com Deus essa noite. Deus já está te abençoando, Deus já está abrindo portas, Deus já está resgatando tudo que você precisa para viver uma vida na presença de Deus. Clame ao Senhor, clame ao Senhor com toda a sua força. Eu te disse que no final dessa mensagem Deus estaria tocando o seu coração e te revelando algo grande, algo novo, e algo que Ele está fazendo na sua casa, na sua vida, nos seus planos, nos seus projetos, na sua empresa, nos seus negócios, no seu trabalho. Deus está fazendo algo poderoso. Se você entendeu isso, talvez você esteja resistindo, pensando, o que vão pensar de mim? Sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar juntos, vamos estar nesse momento, nessa atmosfera espiritual. Eu creio que tem mais pessoas resistindo, porque Deus quer fazer algo na sua vida. Talvez esse medo, essa vergonha seja uma muralha na sua vida, mas Deus quer fazer cair por terra todas essas coisas. E você também que quer aceitar Jesus, você quer voltar para os braços do Pai, você quer ser membro da Igreja Batista Plenitude, você quer pedir o batismo, hoje é o seu momento também. Você quer ser apresentado para a igreja, apresentada, hoje é o seu momento, hoje é a sua vitória, hoje é o seu momento. É o momento de você estar na presença de Deus. Você não está sozinho. Clame ao Senhor. Porque se eu estou guardado, oh, aleluia! Ele nunca perdeu batalha. E não é nessa noite que ele vai perder. Nessa noite você está vencendo. Ele é o Jeová. Ele é o Jirei. Ele é o Rapá. Ele é todo poderoso. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, qualquer batalha que vier, Ele vai prover de novo. Ele vai acender a chama. Ele vai acender os seus sonhos. Ele vai renovar os seus projetos. E se portas foram fechadas, é porque tem algo melhor para você nessa noite. Tem algo sobrenatural sobre a tua vida, sobre os seus planos, sobre os seus projetos. eu creio em ti. Oh, aleluia. Você que ainda não decidiu, ainda há tempo. Quero orar por você. Deus está fazendo algo. Sai do seu lugar. Eu sei que Deus pode fazer algo aí mesmo, mas é algo maior ainda pode fazer se você romper em fé. Você precisa romper em fé. Você precisa acreditar. Você precisa dar o seu passo. A tempestade e o vento forte não roubará minha fé. Não vão roubar nossa fé. Nenhuma tempestade, nenhum gigante, nenhuma muralha vai roubar a nossa fé. Oh, aleluia. Oh, Deus da glória. Oh, Deus. Deus da glória, Deus eterno, nós te adoramos, nós te buscamos. Oh, Deus da glória, nós entendemos, ó Pai, que os teus filhos e filhas passam por situações que às vezes as promessas parecem estarem mais distantes do que antes. Mas nessa noite o Senhor está aproximando as promessas de nossas vidas, para que tomemos posse de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um, filho e filha tua, nesta noite. Então, Espírito Santo, nós cremos que o Senhor já está abrindo as portas, abrindo as suas janelas espirituais e trazendo, Senhor Deus, as respostas, sabedoria, força, intrepidez, coragem, Senhor Deus, dons e talentos espirituais, para que os seus filhos e filhas saiam daqui renovados, cheios de certeza, cheios de esperança, de que o Senhor está no controle, de que nada mudou, de que o Senhor não parou, que os sonhos não pararam, que os projetos não pararam, que os negócios não pararam, que o Senhor
está no controle, mas muitas vezes nós nos sentimos só, muitas vezes nós nos sentimos afastados, mas o Senhor está se aproximando, o Senhor está nos atraindo para o Senhor nessa noite, reservando algo grande, algo sobrenatural, algo vindo do céu para as nossas vidas. Então, Espírito Santo, nós estamos recebendo agora os seus filhos que estão aqui na frente, com certeza já estão sendo impactados, já estão sendo resgatados pelo teu poder, já estão tendo a resposta que precisam nessa noite para viver uma vida firme e constante na tua presença, uma vida cheia de poder, uma vida com milagres, uma vida de sobrenaturais, uma vida de coisas extraordinárias, uma vida na presença do Senhor. E nós cremos, assim como outros também, Senhor Deus, que não vieram, mas estão sendo impactados, estão sendo recebendo também a sua vitória em nome de Jesus. Mas esses aqui que se decidiram de maneira profícua, de maneira pronta, o Senhor já está fazendo algo maior, algo grande, algo poderoso, porque estão rompendo em fé, porque estão decidindo: eu creio no Senhor. E podem aparecer gigantes, podem aparecer muralhas, podem aparecer dificuldades, podem aparecer empecilhos, mas eu continuarei firme, eu continuarei na presença, eu continuarei vitorioso, eu continuarei vitoriosa em nome de Jesus. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas nessa noite. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor esteja contigo, meu irmão, minha irmã. Que Deus reserve para você as bênçãos espirituais que Ele tem guardado e derrame sobre a tua vida. Eu declaro sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, as bênçãos espirituais do Senhor, a força que você precisa para vencer todos os gigantes, para vencer todas as adversidades, para vencer todas as dificuldades que estão na sua vida nesse momento, e que caia por terra toda arma forjada contra você, toda arma forjada contra os seus planos, toda arma forjada contra os teus projetos, contra os seus sonhos, contra a tua família, contra o teu trabalho, contra a tua empresa, e que seja firmada agora os planos do Senhor na tua vida. A armadura de Deus te revista com poder e com glória, para que através da sua vida coisas grandes aconteçam, coisas sobrenaturais e extraordinárias apareçam, e que vocês possam viver e tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a vida de cada um de vocês. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Amém. Uma salva de palmas para vocês vitoriosos, para a igreja. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Que agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação maravilhosa, poderosa, sobrenatural e extraordinária do Espírito Santo esteja contigo, com a sua família, seus projetos, seus sonhos, e com tudo que Deus tem para a sua vida, e com toda a igreja e o povo de Deus diga amém. Que Deus abençoe.